Olá, caríssimos! Estamos aqui em mais um vídeo e este vídeo aqui é para tratar de um comentário que nós recebemos. Na terça-feira nós fizemos um vídeo resposta ao apostolado sede vacantista apostolado São Lucas, né? Coitado de São Lucas, né? Que fez um vídeo procurando detratar, né, o meu livro O Papa Herético e, por conseguinte, a mim, o seu autor. E nós mostramos aí, então, a palhaçada que foi feita, né? Então fizemos isso na terça-feira, mostrando lá a desonestidade intelectual, entre outros problemas. E no final do nosso vídeo, nós colocamos alguns comentários selecionados, né? E comentamos também esses comentários. Um dos nossos seguidores nos mandou um outro comentário que ele achava que nós deveríamos também tratar. Então, esse vídeo está sendo feito para atender a esse pedido, tá? Desse nosso seguidor lá no YouTube. O comentário é este aqui, então vamos tratar dele agora. O Rafael F203 comentou lá o seguinte, lá no vídeo do Apostolado São Lucas. O argumento do senhor Alessandro Lima não seria um concílio imperfeito, porque assim não precisaria do Papa, ao contrário do que vocês mencionaram. Enfim, de qualquer forma, dependeria de um clero católico. Para tal ato, o que hipoteticamente não aconteceria, salvo se brotassem cardeais Schneider de uma hora para outra em tal número que, quem sabe, poderia-se ter essa esperança. Ou então a solução viria da conversão? Sim, pois coloquei as aspas de um papa e esse papa julgaria, sou obrigado a colocar entre aspas, Concílio Vaticano II, etc. Aí o apostolado São Lucas responde: concílio imperfeito igual sem papa. Só os sede-vacantistas podem usar este argumento. Concílio convocado sem um papa vivo e reinante igual a heresia e anátema. Não confundimos nada. A solução do sede totalista é capturar o falso papa e só após isso convocar um concílio geral imperfeito para julgar e punir este invasor e eleger um novo sucessor para Pio XII. Concílio convocado sem um papa vivo e reinante igual a heresia e anátema. Bem, tem vários problemas aqui, né? Acredito que o rapaz esteja falando sobre realmente o que eu coloquei no livro, né? Que seria que um concílio imperfeito poderia julgar um papa, né? E o apostolado São Lucas está dizendo que não, né? Que só os sede vacantistas é que poderiam solicitar, né? Isto. Bem, então, segundo o apostolado São Lucas, um concílio imperfeito não pode ser convocado se existe um papa. Porque é o papa quem convoca. Ah, sim, tem isso mesmo no vídeo deles. Porque é um papa quem convoca, né, um concílio. Então, o concílio iria convocar um, quer dizer, o papa iria convocar um concílio contra ele mesmo para julgá-lo. Aí eles ficam dando risada lá no vídeo, né? Quer dizer, aquela bobajada toda lá. Bem, então, eu pergunto ao senhor Yuri Maria, que fez uma análise minuciosa do meu livro, uma análise cirúrgica, né? Fez várias anotações e tal. Eu gostaria de saber se ele não leu o que está na página 186 e 187 do meu livro, né? Porque lá diz o seguinte, as palavras de São Roberto Bellarmino, né? A
quarta causa é a suspeição de heresia no Romano Pontífice. Aqui São Roberto está se referindo sobre as causas pelas quais a igreja poderia reunir um concílio, né? Então ele elenca várias, e esta é a quarta causa, tá? São Roberto Bellarmino, que eles dizem seguir. Então vamos lá o que São Roberto diz. A quarta causa é a suspeição de heresia no Romano Pontífice, se por acaso vier a acontecer. Lembramos que São Roberto não acreditava ser possível, mas como não era a posição comum da igreja, ele discutiu as outras opiniões que supunham a possibilidade, né? Ou também se ele for um tirano incorrigível. Pois se tal situação ocorresse, dever-se-ia congregar um concílio geral, ou para depor o pontífice, se for encontrado herético, ou certamente para admoestá-lo, se parecer incorrigível em seus costumes. Pois, como se diz no oitavo sínodo, o quarto de Constantinopla, nas atas últimas, no cânon 21, os concílios gerais devem conhecer as controvérsias surgidas ao redor do Romano Pontífice e não mover audaciosamente uma sentença sobre ele. Aí continua São Roberto. Por este motivo, lemos ter sido celebrado o concílio de Sinuesa pela causa de Marcelino e concílios romanos pelas causas de Damaso, Sisto III, Símaco e de Leão III e Leão IV, dos quais nenhum foi condenado pelo concílio. Contudo, o Papa Marcelino, por si mesmo, demonstrou seu arrependimento diante do concílio e os restantes purgaram-se. Veja-se Platina, bem como outros tomos dos concílios. Isso está lá nas Disputas sobre a Fé Cristã, no volume 2, no livro 1, sobre a Igreja, no capítulo 9. Essa é a fonte e nós citamos isso aqui no nosso livro. Então veja que, segundo a doutrina de São Roberto Bellarmino, sim, a Igreja pode reunir um concílio para tratar de um Papa herege, não só pode fazê-lo, como isso já foi feito algumas vezes, como o próprio santo e doutor diz. Muito claro aqui no livro. Tá? Então começa aí a falácia, a bobajada, né? E as outras páginas, aí nas páginas seguintes, eu vou explicar exatamente sobre essa questão do concílio perfeito, o que é, etc. Inclusive o concílio de Constança, que foi reunido para decidir sobre dar um fim, né, ao cisma do Ocidente. Existiam 3 supostos papas, um deles era válido, e o concílio se reuniu, né? Como não se tinha certeza qual era o verdadeiro papa, o concílio utilizou-se, né, do princípio papa dúbio, papa nulo. Então, os três, um era verdadeiro, mas não sabia qual, e foi eleito Papa Martinho V, se não me falha a memória, né, que depois confirmou as atas do concílio. O concílio imperfeito, ele tem as suas limitações, né? Ele não pode mexer na disciplina da igreja, ele não pode definir dogmas, né? Mas ele pode tratar da questão de um papa dúbio ou de um papa herético. Então, essa conversa que só o sede vacantista pode fazer isso, falso, tá? Outra coisa, tem outra fonte também, está aqui no livro, mas eu não vou me recordar a página, mas isso é facilmente encontrado no meu artigo intitulado Ipso Facto de São Roberto Bellarmino e os sede vacantistas totalistas. O link para esse artigo está no vídeo anterior, mas eu vou colocar neste vídeo aqui também, tá? São Roberto Bellarmino, depois dessa citação, em outra altura da sua obra, ele também vai falar o seguinte:
O 10º é Marcelino, falando sobre os vários papas que tiveram problemas, né? Que foram acusados de heresia e tal. Aí o São Roberto Bellarmino vai falar o seguinte: o 10º é Marcelino, o qual sacrificou aos ídolos, segundo consta no Pontifical de Damaso, e da Epístola de Nicolau I a Miguel. Mas Marcelino nem ensinou algo contrário à fé, mas nem foi herético ou infiel, a não ser por um ato externo perpetrado por medo da morte. Por outro lado, se ele caiu ou não do pontificado por causa deste ato externo, isso não tem muita importância, visto que ele mesmo abdicou do pontificado e pouco depois foi coroado ao martírio. Eu creria, porém, que ele não caiu do pontificado ipso facto, porque constava suficientemente para todos os padres de Sinuesa que ele sacrificou aos ídolos somente por medo. Acresce que Santo Agostinho diz que Marcelino era inocente, nenhum dos antigos historiadores faz menção a esse lapso. Então está lá em Romano Pontífice, no livro 4, capítulo 8. Né? Então veja que o Papa Marcelino se apresentou diante do concílio de Sinuessa. Né? E ele mesmo abdicou do pontificado para arrependimento. Mas São Roberto Bellarmino não termina de contar aqui a história. Os próprios padres de Sinuessa, depois de verem a contrição e o arrependimento do Papa Marcelino, o elegeram novamente ao pontificado. Depois ele foi martirizado. Né? Então, duas vezes aqui, né, só que nós mencionamos aqui São Roberto Bellarmino, falando de concílios que admoestaram papas reinantes, papas válidos, tá? E não foram esses papas que convocaram esses concílios. Então, falácia total. Um outro exemplo que nós vamos dar dessa falácia aí que o apostolado São Lucas respondeu ao seu ouvinte, né? Está no artigo. Esse artigo foi mencionado também no nosso último vídeo, onde eu respondo, né? Eu refuto uma tese esdrúxula do padre Tchekada, que é o papa deles, né? Essa é a verdade. O padre Tchekada é o papa deles. Então, eu cito aqui os canonistas Wernes e Vidal, grandes comentaristas do Código de Direito Canônico, tá? E eles seguem a quinta opinião de São Roberto Bellarmino, porém eles aplicam corretamente essa opinião de São Roberto Bellarmino no seu comentário. Não fazem essa interpretação quarta série aí que os totalistas fazem, né? Essa interpretação aí esdrúxula. Vamos ao texto. Além disso, um papa publicamente isso comentário de Wernes e Vidal, tá? Lá no seu grande comentário Ius Canonicum, lá no número 453, tá? No tomo 2, no título 7. Olha o que eles dizem, falando da questão de um papa herético, como que a igreja lidaria com isso e como os fiéis saberiam que o papa, que a sé está vacante. Não é essa conversa fiada aí que eles falam, não. Escutem só o que eles dizem. Além disso, um papa publicamente herético deve ser evitado pelo mandato do apóstolo de Cristo e por causa do perigo para a igreja. Deve ser privado do seu poder, como quase todos admitem. Mas se ele não pode ser privado do seu poder, por uma mera sentença declaratória. Né? Com efeito, toda decisão judicial de privação, o que supõe a pena de um crime, pressupõe uma jurisdição superior àquela contra quem a decisão é proferida. Mas o Concílio Geral, na opinião dos adversários, não tem jurisdição superior à do Papa herético,
pois, segundo supõe, antes da sentença declaratória do Concílio Geral, ele mantém a sua jurisdição papal. Portanto, o concílio não pode proferir uma sentença declaratória pela qual o Romano Pontífice seja privado do seu poder, pois seria uma sentença proferida por um inferior ao verdadeiro Romano Pontífice. Aí ele tem uma nota, né? Ele cita lá o autor Rinchius, obra tal, página 308, ele se engana se pensa que os casos de heresia e cisma estão verdadeiramente e adequadamente excluídos do princípio geral. A primeira sé não será julgada por ninguém. Então, antes de continuar com Hermes Vidal, é interessante notar aqui que os adversários, enquanto o concílio não declara que o Papa é herético, ele mantém a jurisdição. O Hermes Vidal não questiona esse ponto. Ele mantém a jurisdição, embora de forma indigna, que é o que nós chamamos de jurisdição precária, né? Ele não deveria ter a jurisdição, mas ele ainda mantém, porque a igreja ainda não verificou a sua pertinácia. Vamos lá. Continuando. Portanto, deve ser absolutamente dito que o herético Romano Pontífice deveria ser exterminado pelo seu próprio poder. Mas a sentença declaratória do crime, que não deve ser rejeitada como meramente declaratória, faz com que o Papa não seja declarado herege, mas antes que seja demonstrado que foi julgado. O Concílio Geral declara crime o ato pelo qual o próprio Papa herético se separou da Igreja e se privou da sua dignidade. Essa é a aplicação correta do princípio de São Roberto Bellarmino, defendido na Quinta Opinião. Então, o Papa, ele é julgado por si mesmo, é ele que se coloca para fora da Igreja, quando a Igreja, através de um concílio, vejam as palavras que estão sendo usadas aqui, concílio, não está falando de grupo do WhatsApp, e nem julgamento privado de lei, né? Quando, então, o concílio verifica essa pertinácia, né, do herege manifesto, aí a igreja declara que ele foi julgado e que está, portanto, deposto. Então, todos os efeitos jurídicos são seguidos neste caso, né? Então, como é que um concílio poderia fazer isso se não fosse possível que um concílio imperfeito julgasse um papa herético? O concílio pode admoestar um papa reinante, como São Roberto Bellarmino demonstrou nas suas controvérsias inúmeras vezes. Nós citamos 2 exemplos. E, segundo, aqui os canonistas Wernes e Vidal, no seu grande comentário sobre a tradição canônica da Igreja, que aplicam corretamente o princípio de São Roberto Bellarmino. Então, falácia atrás de falácia, né? Tá? Então, é isso que nós temos a dizer, com provas aqui de grandes 2 autoridades que são, pasmem, reconhecidas pelos sede-vacantistas, né? Mas a turma 4ª série quer esconder isso de vocês, não querem que vocês saibam disso, enganam vocês. São enganados, enganam vocês. Não têm a capacidade de refutar nenhum gibi da turma da Mônica. E há uma outra coisa interessante que nós devemos comentar, que é o seguinte. Vou colocar aqui o comentário novamente. O senhor Yuri responde assim. Então ele parte do princípio então que isso falso, que como já provamos que um concílio imperfeito só poderia ser convocado sem um papa, né? Provamos que isso é falso. Mas aí ele fala o seguinte: a solução do sede totalista é capturar o falso papa e só após isso convocar o Concílio Geral imperfeito para julgar e punir esse invasor e eleger um novo sucessor para Pio XII. Há um outro problema nisso daí, porque
para convocar um concílio imperfeito, é preciso que os bispos que participem desse concílio tenham jurisdição ordinária, coisa que não existe no mundo sede-vacantista. Se nós partimos das premissas deles de que Pio XII foi o último Papa, não existe hoje na face da Terra bispos com jurisdição ordinária. Então, a sucessão apostólica formal da Igreja sumiu, desapareceu, que é um absurdo, né? É um absurdo. Mas veja só o que São Roberto Bellarmino fala aqui. Eu estou com Disputa sobre a Fé Cristã, no volume 2, sobre a Igreja, editado pelo Centro Dom Bosco. O Centro Dom Bosco prestou um grande serviço, né? A Igreja, publicando esses dois volumes. O volume 1 sobre o Romano Pontífice e o volume 2 sobre a Igreja. Então, eu vou abrir aqui, mostrar aqui um pouquinho. Aqui, ó. O que São Roberto Bellarmino fala sobre a questão da relação da jurisdição ordinária e um concílio. Comentando aqui sobre os concílios, o tamanho dos concílios e tal, lá no capítulo 4, chamado Partição Dupla dos Concílios, lá na página 33, São Roberto Bellarmino vai falar dos concílios nacionais, ecumênicos, né, gerais, dos provinciais, e vai falar dos diocesanos. Olha só que interessante o que ele fala aqui dos diocesanos. São diocesanos aqueles dos quais participam apenas os presbíteros de um só bispado, e os quais presidem os bispos. Pouquíssimos concílios deste gênero estão registrados, e assim deve ser. Com efeito, mal podem ser chamados concílios, visto que neles, de ordinário, não há ninguém que tenha jurisdição além do único bispo que preside. Vejam só, palavras de São Roberto Bellarmino, que eles dizem que seguem, que entendem as obras de São Roberto Bellarmino. Pasmem, né? Então, não é só Roberto Bellarmino que fala isso, diversos outros doutores da Igreja. É preciso, para que um concílio seja legítimo, que sejam reunidos, falando de concílio imperfeito, nós estamos falando de um concílio imperfeito, um concílio sem autorização de um Papa, que não foi convocado por um Papa, né? Esse concílio precisa que os seus bispos tenham jurisdição ordinária. Então, como é que eles querem reunir um concílio imperfeito sem jurisdição, sem bispos com jurisdição ordinária? Só na igreja da Chopi, né? Só na igreja da Chopi. Então, é essa teologia, essa eclesiologia de quarta série, que é o que nós temos aí, tá? Nesse meio aí, sede vacantista, eclésio vacantista, né? E dizem que que vão refutar o meu livro, quer dizer, não conseguem refutar nem mesmo um gibi da Turma da Mônica. Meus caros, então, até o próximo vídeo. Grande abraço.